Pessoal, bom dia a todos. Queria desde já, desejar aí um bom dia a vocês. Não sei qual horário, vocês vão estar assistindo, Então, assim, realmente aí um bom dia, uma boa noite, a todos os alunos aí da administração. Pessoal, hoje, a gente vai estar com a disciplina de estratégia da produção. Novamente, reforçando com vocês, a nossa gravação, ela não, talvez a qualidade de áudio não esteja muito boa, de vídeo, mas a gente está tentando fazer o melhor mesmo para vocês, certo? Nessas aulas, que a gente está fazendo as nossas gravações em casa. E desde já, queria dizer a vocês que qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição para responder vocês. E hoje a gente vai estar com a disciplina, de estratégia da produção. A gente vai iniciar falando um pouquinho sobre Taylorismo e o Fordismo, como forma de a gente entender o sistema produtivo, e o nosso foco aqui realmente vai ser o modelo produtivo, certo? E a gente está trabalhando bastante também o toyotismo, como forma aplicada, de como aplicar isso dentro da produção. Não tem como a gente entender o toyotismo, o sistema Toyota de produção, o sistema japonês, sem entender primeiramente os primórdios que são o Taylorismo. Então hoje a gente vai ter essa nossa aula e no finalzinho eu vou explicar uma atividadezinha que vocês vão ter, mais na frente. Desejo a vocês aí tudo de bom, certo? Que esteja sendo um período muito proveitoso, que vocês estejam estudando em casa, que não estejam saindo, E no mais, pessoal, a gente vai tentar entrar aqui no assunto, certo? Disciplina de estratégia da produção, hoje como foco da nossa aula, o Taylorismo, ou a administração científica. Os dois são sinônimos, em relação a conteúdo, certo? Em relação à nomenclatura. Ednardo, por que a gente chama de Taylorismo, E a administração científica é bem difícil aparecer o termo. A administração científica, pessoal, foi a obra de Taylor, certo? O livro, a administração científica, segundo Taylor, foi a obra que o mesmo escreveu, certo? E quem foi Taylor, Taylor, Frederick Winslow Taylor, ele foi engenheiro americano, e foi operário e ao mesmo tempo engenheiro. E por meio de observações, ele criou um trabalho relacionado com a organização que devem ser tratadas dentro do operário, certo? Dentro do processo fabril, do processo de produção. E a gente está falando aqui da fábrica, do chão de fábrica. Então, o foco da administração científica e do Taylorismo, certo? É o chão da fábrica, certo? É a produção. E, ele fez uma organização dentro do processo fabril. A gente tem que lembrar aqui que a gente está num período, certo? E o Taylorismo ele se passa no final do século XIX, início do século XX, e trouxe modificações no decorrer do século, como forma de produzir, e ele começou a tratar a produção, o chão da fábrica, de forma científica, e não empiricamente, não só baseada em experiências. Ele começou a usar a ciência dentro do processo fabril, certo? Então, primeiramente, a gente tem o planejamento no lugar da improvisação, certo? Imagine aqui, por exemplo, uma fábrica, de carros, se cada um pegasse uma peça e fosse trabalhar nela, certo? Então, primeiramente, se planeja, certo? Para não ter a improvisação, certo? E a ciência no lugar do achismo, do empirismo. E atribui-se aí dois momentos principais, do pensamento de Taylor, no caso, os dois momentos principais, a organização do racional do trabalho e a padronização dos métodos, seria a eficiência, certo?
Eu trouxe aqui, pessoal, como dois fatos, né, mais importantes, né, que era o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, né, o que vinha ocorrendo. Com a Revolução Industrial, as empresas elas começaram a crescer de forma exponencial, né? As empresas começaram a crescer, e o Taylorismo ele veio como forma de organizar essa produção, certo? Ela veio como uma proposta científica, certo? Aplicada dentro das fábricas. Lembrando, né, que no início do século XX não era muito difícil a gente ter fábricas funcionando 12, 16 horas por dia, né, com crianças trabalhando nessas fábricas. Então o Taylorismo ele trouxe lá dentro, e a gente vai ver bem rapidinho alguns dos princípios, né, lá dentro da organização racional do trabalho. Ele fala que o funcionário ele não pode ficar cansado ao nível que ele falte, e isso acaba mexendo com a produção, certo? Então olha aí, ele já dentro de um sentido, certo? Que o funcionário ele deveria ter um certo descanso para isso melhorar a produção. Isso ele coloca de forma científica. Não adianta eu colocar um funcionário para trabalhar 16 horas, 16 horas, 16 horas, segunda, terça, quarta, quando for na quinta ele está doente e não puder mais ir, certo? Então ele entendeu que um determinado horário, certo, que seja de acordo com a aptidão do funcionário, que ele consiga realmente dar produção, e isso dava dentro lá dos princípios da organização racional do trabalho, certo? Aqui no Brasil veio repercutir lá na era Vargas, né? Com a CLT, aí entrou as 8 horas semanais e 44 trabalhadas, certo? Mas vamos deixar o Brasil por enquanto um pouquinho de lado. E a necessidade de aumentar a eficiência, né, e a competência nas organizações. Então a gente tem esses dois fatores aí como sendo os mais comuns, né, nessa abordagem aí da Revolução Industrial. Uma coisa que é bem recorrente, né, que a gente tem às vezes algumas dúvidas, é o Taylorismo e o Fordismo. É a mesma coisa? Certo? Essa pergunta ela é muito recorrente. E eu vou falar rapidinho também, que mais na frente, do Fordismo, certo? Dando um certo spoiler. E isso eu já trago logo no início, essa diferenciação simples, certo? Mas que faz uma diferença enorme para fazer questão, certo? Taylorismo é a mesma coisa que Fordismo? A resposta é sim e não, certo? Aí, muita calma nessa hora. Vamos lá. Taylor, ele criou uma teoria, certo? Ele criou a administração científica no trabalho. Então ele teve como seus princípios a ênfase nas tarefas, o aumento da produtividade, o método de trabalho e a divisão do trabalho. Vamos lá, ênfase nas tarefas. Ele pegava as tarefas, fazia um plano, ele não tinha lá o planejamento científico, fazia um plano, certo, nessas tarefas, e reduzia o tempo o mínimo possível, certo? Então ele fazia o que? Ele dava ênfase nas tarefas, ele tentava padronizar. Ele conseguiu com isso um aumento da produtividade, mexendo nesses métodos de trabalho. Eu vou colocar aqui como um exemplo, né, um pedreiro. Né? Um pedreiro ele tem alguns passos para fazer um muro. Então ele tem um passo, por exemplo, de abaixar-se, pegar o tijolo, colocar o cimento com a colher de pedreiro, levar até o muro e colocar o tijolo. Fazendo esse passo a passo, entendeu-se que se você aumentasse a altura do tijolo até próximo das mãos do pedreiro, ganhava-se tempo no trabalho. Então foi isso que foi feito. A divisão do trabalho. Os operários agora eram divididos. Não tinha mais aquela bagunça, né? Cada um pegava uma parte, ia tentando fazer. E no final, tinha muita coisa e você não sabia quem produzia muito, quem produzia pouco. Não. Agora cada um era responsável por uma única tarefa, ou pouquíssimas tarefas, né? Então era dividido o trabalho, né? O trabalho ele ia ficar em etapas, né? E a abordagem em si de administração científica é de baixo para cima. Aí vem a pergunta: isso é o Taylorismo? E o Fordismo?
O Fordismo ele pegou os conceitos de Taylor e aplicou dentro da fábrica. Aqui a gente está falando de Henry Ford, certo? Da mesma Ford, aquela empresa de carros, certo? Então, Ford pegou o movimento taylorista que estava acontecendo e trouxe para dentro da sua fábrica. Só que ele trouxe com algumas implementações a mais, certo? A especialização do trabalhador ela já existia dentro do taylorismo? Já, pessoal, certo? Porque já existia a divisão do trabalho. Só que a especialização ele levou a um nível mais extremo, certo? Então a gente tem aí a linha de montagem, certo? E a esteira móvel, certo? Eu nem coloquei aqui a esteira móvel. A esteira móvel é de extrema importância, pessoal. Por quê? Porque ele trouxe para perto do funcionário as peças, né? Então não tinha mais aquele deslocamento, né? Para pegar peças no almoxarifado, nos locais que eram designados para guardar a matéria-prima para produção. Não, existia um funcionário específico para deixar nas mãos do trabalhador sem ele precisar se deslocar, certo? Então aí a gente tem a especialização do trabalho. Então, é muito comum se referir à produção em massa, ao taylorismo e ao fordismo. Taylorismo e fordismo, eles são a mesma coisa por serem num período próximo, certo? Mas a diferença entre taylorismo e fordismo foi principalmente a especialização máxima do trabalhador e a esteira móvel, certo? Então é muito comum se referir a esse período por taylorismo e fordismo, certo? Sem problema nenhum. Tranquilo? Deixa eu passar aí. Algumas questões que eu vou tirar uma aula para fazer somente questões, vai ficar muito clara essa aproximação de fordismo e taylorismo. Então, se em algum momento for perguntado produção em massa, certo? Taylorismo, trabalhava com produção em massa? Trabalhava-se sim. Em qual período houve uma extrema especialização do trabalho? Taylorismo, fordismo, pessoal. O que veio mudar foi a esteira móvel, certo? Uma linha de montagem móvel, certo? Que aproximou os funcionários. Isso foi uma inovação que Ford trouxe para o taylorismo, né? Mas Ford usava o taylorismo na sua fábrica. Ele apenas implementou novas práticas. Tá aí tranquilo? Passar mais um pouquinho. Pronto. Vamos falar bem rapidinho aqui do primeiro período do taylorismo e o segundo período. Primeiro período, ênfase nas técnicas racionais de trabalho. Então a gente tem a ORT, Organização Racional do Trabalho, certo? Dentro dessa organização racional do trabalho, a gente vai ter os estudos dos tempos e movimentos. Eu vou ver quanto tempo leva para fazer um determinado produto e quantos movimentos, certo? E com isso eu vou tentar ao máximo reduzir os tempos e movimentos. Remuneração diferenciada conforme produção. Esse sistema, pessoal, ele é um sistema fechado. Ele vê somente como o operário sendo o fator predominante, certo? Então, se produziu muito, eu pago muito, certo? Era o foco nesse período. Então a remuneração era diferenciada. Quem produzia mais ganhava mais, certo? E no segundo período do taylorismo, a gente tem a racionalização do trabalho em conjunto com a estrutura da empresa, certo? Como assim essa racionalização do trabalho? Determinadas atividades que eram relacionadas com peso, certo? O funcionário precisava carregar um determinado peso, então era pensado ele como forma de um funcionário que tivesse uma massa corporal maior, ele teria mais capacidade de levantar. Eu tenho um funcionário que ele é mais ágil, certo? Então existia uma racionalização do trabalho. Determinado funcionário ele fez um determinado curso, né, na área de escrituração, então ele vai para o departamento já de escrituração. Então ele usava essa racionalização. O trabalho era feito com o quê? Com as aptidões do funcionário. E o desenvolvimento do estudo sobre a própria administração, né?
como foco principal, a administração científica ela tem o chão da fábrica, certo? Então, assim, a produção é que é especialmente tratada aqui. Lembrando, a gente está num período, certo? Início do século XX, final do século XIX, e nesse período, pessoal, as fábricas ainda estavam num momento de organização, e o Taylorismo veio como suporte, né? Falando bem rapidinho novamente aqui da organização racional do trabalho, né? Durante seus estudos, Taylor verificou que os operários aprendiam suas tarefas através da observação do trabalho dos outros, né? Com isso, o mesmo trabalho era realizado de maneiras diferentes, com a utilização de ferramentas diferenciadas, certo? Era mais ou menos assim, tinha um que usava uma ferramenta para coxar um parafuso, o outro já usava outra, certo? Então Taylor viu a necessidade de substituir métodos rudimentares por métodos científicos e racional. Então ele racionalizou o trabalho. Esse método recebeu o nome de organização racional do trabalho. Então agora vai ser tudo racionalizado. O funcionário em si ele vai necessitar o quê? Aprender o processo. E só lembrando, o processo agora eles vão ser reduzidos ao máximo. Então ele vai ser especializado em uma única tarefa ou em pouquíssimas, certo? Só aqui eu trouxe alguns aspectos, né, que eram trabalhados, né, na organização racional do trabalho, né? Análise do trabalho e estudo de tempos e movimentos, a gente já falou sobre isso, certo? A fadiga humana, certo? Trabalhar 16 horas por dia não era viável, então foi feito o quê? Se eu coloco meu funcionário para trabalhar 16 horas por dia, mesmo ele ganhando por produção, ele vai adoecer e vai parar 10 dias, vai parar 3 dias, vai parar 2 dias. Então é melhor ele trabalhar 8 horas diárias, né? E não faltar ao trabalho e ter uma produção contínua, certo? Olha aí como o racional está sendo usado aqui, certo? Isso vai virar lei, viu? Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, certo? Divisão do trabalho e especialização. A gente tem um desenho de cargos e tarefas, certo? O que é um cargo? Um cargo é o que você ocupa na empresa, certo? Por exemplo, eu falei rapidamente lá do Fordismo, né? Que um funcionário que ia deixar perto das esteiras ou perto do funcionário a matéria-prima, certo? Esse funcionário ele recebe um cargo, certo? Qual é o cargo dele? O cargo dele quase sempre, né, é utilizado aqui no Brasil, é assinado na carteira dele como auxiliar de produção, certo? Por quê? Porque ele auxilia a produção, ele leva lá para perto do funcionário a matéria-prima, certo? E a tarefa? Só a tarefa é o que ele executa. No caso, seria ele pegar esse material e levar até os operários, certo? Então lá, agora a gente vai ter a organização racional do trabalho e o desenho do cargo. Se você é operador de máquina, então você vai ficar naquela máquina, certo? E a sua tarefa, isso aí é o cargo, né? Operador de máquina. E a tarefa é ligar a máquina e acompanhar o funcionamento, certo? Seria a execução, certo? Incentivos salariais e premiação, né, pessoal? Aqui a gente tem o fator, né, de produção. Só era visto esse fator. RH não existe aqui ainda, viu, pessoal? Certo? RH vem bem mais na frente, viu? Aqui a única forma de chegar próximo ao funcionário aqui era visto no início do século XX, incentivo salarial e premiação, certo? Então, o homem era visto como ser econômico, né, o homo econômicos, e ele se acreditava que ele era baseado somente pelo financeiro, né? As condições ambientais do trabalho já eram levadas em consideração dentro do estudo de Taylor, certo? Então, assim, um ambiente muito quente ia favorecer o que? Adoecer. Então, já era trabalhado já essas condições ambientais do trabalho. Padronização de métodos e máquinas e a supervisão por função. A gente tem agora aí um supervisor por função, certo? Então surge a vertente do supervisor na fábrica, certo? Passando aqui, pessoal, um pouquinho, certo? E eu vou falar agora do Fordismo, certo? Assim como o nome de Taylor, ele está associado à administração científica, né? O nome Henry Ford, né, está associado à linha de montagem móvel. E aí está a principal alteração
a principal alteração não, porque ele não alterou, ele inovou, né? Bem, a principal inovação, né, de Ford, a Taylor, né, diz que o Taylorismo formou uma parceria com a expansão industrial e com a outra inovação revolucionária, a linha de montagem de Ford, certo? Então, pessoal, quando a gente fala de Taylorismo, certo? A gente está falando de um período, e quando a gente fala de Fordismo, a gente está falando também do mesmo período, sendo que Ford inovou, certo? A linha de montagem, certo? Então, agora a gente tem o que? A gente tem a esteira, certo? E essa esteira ela é móvel, né? Ela aproxima do funcionário, seguindo o que Taylor colocou, certo? Só lembrando, ó, Ford não inventou a linha de montagem, mas ele fez inovações, certo? Já existiam linhas? Existia. O próprio Taylor, né, já tinha previsto isso, mas ele fez a esteira móvel, certo? Tranquilo? A esteira móvel em si é forte. Só, eu vou passar bem rapidinho um vídeo aqui para vocês, certo? Ele é de um filme bem famoso, Tempos Modernos. Acho que vocês já viram, já ouviram falar ou já tiveram a oportunidade de talvez até de assistir, certo, pessoal? Esse filme ele é um filme de comédia, né? E ele retrata a Revolução Industrial do período, certo? Isso de uma forma mesmo de comédia. Rapidinho um vídeo, certo, pessoal? Vou passar aqui para vocês e a gente continua o debate aí após o vídeo, né? Quit stalling. Get back to work. Go on. Pronto, né, pessoal? Até aqui eu sei que vocês estão com vontade de assistir mais um pouco, mas como deu para notar, né? Bem retratado aí a padronização do trabalho, né? Vocês viram aí que o Charlie Chaplin, né? Ele tinha uma única tarefa. A tarefa dele era acochar dois parafusos simultaneamente, né? E o padrão era tão repetitivo que ele ficou até com um certo caguete mesmo, né? Ele ficou mesmo acostumado, né, ao extremo, porque era uma única tarefa mesmo, certo? Então assim, o vídeo ele retrata bastante a, a situação e o período, né? Pode surgir algumas perguntas. Hoje ainda é assim, certo? Em diversas fábricas, pessoal, ainda é assim, certo? Como vocês, e eu estou fazendo uma revisão, né, do sistema taylorista, né, fordista, pode surgir algumas dúvidas relacionadas a se ele ainda é usual, né? Já que ele é do início aí do século XX. Viu, pessoal? Diversas empresas ainda adotam o Taylorismo, certo? Taylorismo e Fordismo. Apesar da crise do Fordismo que veio lá dos anos 60, né? Vamos falar isso bem mais na frente, certo? Voltando aqui para o Fordismo, né? Henry Ford, né? Ele teve esse modelo T, né? Que foi um dos principais carros, né? Da linha de produção, tanto que foi uma das fábricas que tornou possível, né, a compra de um carro da classe média, viu?
por uma produção mesmo em linha de produção. E primeiramente o carro era feito quase que de forma artesanal, certo? Então, além de produção, ela começou a existir na produção de veículos. Isso lá no início de 1908, né? Trabalhava-se de modo artesanal, certo? Então, ó, o trabalhador especializado em uma função, mas tinha que correr à fábrica para buscar as peças no estoque e trazer até o seu posto de trabalho. Ford fez com que as peças fossem entregues em cada posto de trabalho, certo? O tempo de condução de trabalho, notadamente, ele foi reduzido, certo? Olha aí, uma coisa bem simples, ó. Eles trabalhavam, né, de forma artesanal. Às vezes o cara estava lá montando o carro e precisava ir pegar uma peça, parafuso, um retrovisor. Aí ia lá no estoque, pegar a peça, trazer coisa. Então ele fez com que as peças serão entregues a cada posto de trabalho, certo? Então ele ganhou muito tempo com isso, né? O operário, após acabar seu serviço em um carro, tinha que andar até o próximo carro, certo? Então o que ele fez? Né? Essa movimentação ela consumiu tempo, né? E o desgaste aí para o operário. Então ele foi lá e fez a implantação da linha de montagem móvel, isso em 1914, certo, pessoal? Então ela trazia alguns benefícios, né? Essa linha de montagem móvel aí do sistema Fordismo, né? Maior velocidade na produção, uma melhor qualidade, diminuição dos custos de estoque, uma maior fabricação, menor preço do produto, né? O manual do produto, adotou uma carga horária de 8 horas dia, certo, pessoal? Isso é muito bom, certo? Muito, muito bom mesmo. Pronto, pessoal, voltando aqui, certo? Tive que dar uma paradinha aqui rápido, certo? Mas já retornando ao mesmo ponto. Entendeu? Pronto, então foi a linha de montagem móvel, né? Trazia como benefício, né? Eu parei aqui em adotou uma carga horária de trabalho de 8 horas por dia. Porque lá na URT a gente já via que ele falava sobre o estudo da fadiga humana, né? Então olha aí, Ford pegou e disse, não, já que os meus funcionários estão adoecendo, vai ter problemas, então trabalhar 8 horas dia, né? Interessante o tempo que faz isso chegar no Brasil, né? Que isso aí só vai vir lá em Getúlio, né? Duplicou os salários, né? Aumenta o mercado consumidor e inclusive os seus produtos, né? Então aí, ó, ele duplicou o salário dos funcionários, né? Ele aumentou por conta do aumento da produção, certo? E a sua empresa ela se tornou um padrão, tanto que até hoje, né? Isso cai em prova, isso está no Enem, está nos principais vestibulares, viu, pessoal? Está nas provas técnicas, está disseminado, né? Como o Fordismo se tornou-se padrão, certo? Então todas as empresas elas adotaram um modelo de produção fordista, né? Nas suas fábricas. Bem rapidinho, pessoal, eu preparei aqui um resumo, certo? Sobre os principais termos, né? E as principais referências que tem ao sistema de produção fordista taylorista, certo? Então no caso aí a gente tem a produção em massa, certo? Essa produção ela era massiva. Por que ela era massiva, certo? Ela era massiva porque se fabricava-se e se mantinha em estoque grandes quantidades de produtos, certo? E ao mesmo tempo que ela era uma produção em massa, ela era uma produção empurrada. Se fabricava e tentava se vender o que era fabricado, certo? Tem uma crise no mercado, continua se fabricando, certo? Vamos fabricando, não está vendendo, não, eu não posso parar, meu funcionário está especializado, ele sabe fazer aquela tarefa, certo? Então a gente vai continuar mantendo a produção, certo? Então se produz e tenta se vender. Então se eu estou produzindo e eu estou tentando vender, isso é o que eu chamo de produção empurrada, eu estou empurrando para o meu cliente, certo? Então ela era uma produção em massa porque fazia grandes estoques e ao mesmo tempo ela era empurrada porque se fabricava e tentava se vender. A especialização, palavra-chave, viu, pessoal? Especialização e padronização
funcionário ele é especialista em uma única tarefa ou pouquíssimas. Os estoques eram enormes e era um sistema fechado, certo? Sistema fechado como assim? A fábrica, os operários eram vistos somente como um sistema interno, não se tinha RH, não se tinha fatores externos mexendo com a fábrica. Se imaginava o seguinte: coloca-se para trabalhar, paga-se um diferencial pelo aumento da produção e tudo vai dar certo, viu? Isso aí, né, pessoal? Alguns bizu aí, o bisout, né, do conteúdo, viu? E próxima aula, viu, pessoal? A gente vai falar sobre o sistema japonês, né, que veio como substituição do sistema taylorista fordista, né? Sistema toyotismo, né? Japonês, né? Ele veio como uma proposta de resolver principalmente a produção em massa, né? Veio no período pós-crise. Pessoal, bom dia. Acho que vocês notaram aí, tem um cortezinho no vídeo, mas ele é exclusivamente para a gente poder falar das atividades, certo? Vou explicar em cada vídeo, né? Todas as 4 atividades. Atividades essas que todas terão a data para o dia 21/4, certo? Vocês vão ter aí 15 dias para enviar a atividade e a atividade será uma foto, certo? Deixa eu explicar aqui rapidinho a atividade da disciplina de gestão de vendas, certo? E só lembrando, as atividades elas estarão disponíveis, né, para o envio das fotos no Google Class, certo? Lá na plataforma. Atividade de gestão de vendas, né? Acho que vocês notaram que a atividade de gestão de vendas, ela a gente falou, né, sobre caixa, suprimento, sangria e tudo mais. E essa vai ser a única atividade que você vai poder escolher. Ou você faz a atividade A ou a atividade B. Por que isso, certo? Se for a atividade A que você escolher, vai ser um resumo sobre os passos de venda, em forma de texto, abordando abertura de caixa, suprimento, sangria e fechamento. Ednardo, qual seria a segunda proposta, certo? Segunda proposta é aquelas equipes lá que a gente formou em sala, e essa daí somente no caso aí vocês fazem, né, e me enviam, vocês vão gerar os relatóriozinhos. Vocês vão abrir o caixa, tirar o relatório, fazer um suprimento, tirar o arquivozinho, né, gerar o recibo. Aí vou só retornando. Você vai abrir o caixa, gerar um recibo, fazer o suprimento, gerar um recibo, fazer a sangria, gerar um recibo, fazer o fechamento, gerar um recibo e me mandar os recibos, certo? Ednados, aqui somente um da equipe envia, certo? De acordo com deixa eu ver aqui. De acordo com o que a gente tinha programado, né? Somente um aqui da equipe enviaria, certo? Aí eu tenho aqui as equipes é aquela que eu falei no vídeo, viu? Você enviaria os recibos, né? No caso, a caixa, suprimento, sangria e fechamento. Ednardo, por que você está dando a opção de escolher? Minha sugestão: primeira semana, certo? Que seria a semana aí a primeira semana da atividade, que são 15 dias, você tenta fazer A, B, certo? Se não conseguirem, pessoal, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai ter a oportunidade de tentar isso ainda no laboratório de línguas, com toda a calma, com eu passando passo a passo. Então você só faz o plano A, certo? Então, com relação a isso, não se preocupe. Se for só o plano A, agora se for o A, todo mundo manda o resumo. Tranquilo? Estratégia da produção, mesmo jeito. Assiste a aula e faz um resumo da aula, certo? Só lembrando, não esquecer o nome, número, certo? E a data da aula. Bate a foto e envia no Google Class. Logística, resumo da aula e 3 perguntas sobre o conteúdo, certo? Ednardo, por que vai ter um resumo e essas 3 perguntas? Porque logística ela tem uma carga horária maior, são 3 aulas por semana. Então,
a gente tem que puxar um pouquinho mais, certo? Então vocês vão fazer o resumo da aula e 3 perguntinhas simples. Bate a foto e envia no Google Class. Data da entrega 21/4. Atividade de responsabilidade socioambiental. Resumo também da aula que eu postei, certo? Não esquecer o nome completo, o número da chamada e a data da aula, certo? Entrega dia 21/4. Viu? Vou disponibilizar as videoaulas e vou disponibilizar também os slides que eu utilizei nas videoaulas, certo? No mais, pessoal, tudo de bom, saudade de vocês. Fiquem em casa, certo? E pode ter certeza, vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Vocês têm meu número disponível, certo? E desculpem aí qualquer erro, qualquer coisa, porque eu sou novo aí nessa parte de vídeo, certo? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, viu? Até mais, tudo de bom.